Todo mundo sabe que o Ocidente está passando por uma grave crise de masculinidade. E o motivo disso, você pode ter certeza, é a deficiência da inteligência do homem moderno. Ele não consegue mais distinguir o que as coisas são. E por isso ele não consegue nem mesmo entender o que ele é e como ele deveria se comportar. Então, imagine que se nós perguntássemos a São Tomás de Aquino, a Aristóteles, o que eles pensariam sobre esse assunto. Eu imagino que eles nos dariam uma resposta mais ou menos assim. Olha, meu amigo, a primeira coisa que nós temos que distinguir dentro desse assunto é o que diferencia o homem da mulher. Se nós olharmos para isso, nós logo perceberemos que o que diferencia a mulher do homem não pode ser outra coisa senão o corpo. Intelectualmente, eles têm a mesma substância, mas o que diferencia um do outro não é nada mais senão o corpo. É preciso dizer o óbvio, hoje em dia as pessoas não percebem mais isso, mas de fato, o que diferencia o homem da mulher é o corpo. E cada corpo, então, é feito para agir de uma determinada forma, porque como você julga se um corpo é bom ou mal? Você julga se ele é bom ou mal, se ele consegue se adequar bem ou mal a determinada finalidade. Sob essa ótica, nós logo perceberemos que o corpo do homem é bom para determinados tipos de atividade e que o corpo da mulher é bom para outros tipos de atividade. Então, existe uma diferença entre como um homem deveria se comportar e entre como uma mulher deveria se comportar, porque um comportamento chamado masculino é mais adequado ao corpo masculino e o comportamento feminino ao corpo feminino. Então as pessoas começam a perceber de maneira meio instintiva isso que eu acabei de explicar, e eles querem entender, então querem procurar como é que eles devem fazer então para se tornarem mais masculinos, porque eles percebem, poxa, eu não tive uma boa educação sobre isso, eu passei a vida inteira na frente do videogame e agora eu estou com a voz fina, eu sou fraco, eu sou covarde, eu não tenho o que é preciso para agir, para me comportar como um homem de verdade. Só que acontece um problema, porque as pessoas focam completamente no comportamento masculino. Só que o comportamento masculino não é senão uma coisa secundária, porque o comportamento, mais propriamente, nós poderíamos dizer que é uma determinada forma de agir. E nessa forma de agir, então, vão sobressair determinadas características. Por exemplo, quando um homem está realizando um ato de coragem, quando ele está lá defendendo a sua família de um bandido, por exemplo, ele vai franzir o rosto, ele vai estufar o peito, ele vai para cima dos bandidos, Então ele apresenta uma série de características físicas, Ele vai comprimir os músculos, normal, ele está numa luta. Então, o que as pessoas focam? Elas focam nessas características da aparência e começam a imitar simplesmente a aparência. Só que a masculinidade não pode ser aparência. A masculinidade ela tem que ser definida pelos atos, porque é justamente pelos atos que nós podemos julgar de um comportamento de uma pessoa. Ou seja, o comportamento ilustra, ele dispõe a nossa ação de uma determinada forma. A ação só pode ser julgada quando nós entendemos o fim ao qual ela almeja. Por exemplo, a finalidade dessa minha ação corajosa, dessa minha briga, da minha luta, digamos assim, é defender a minha família. Bom, então, se é assim, nós entendemos que isso é uma ação boa. Então, as pessoas elas não têm mais essa noção de que nós devemos julgar cada ato de acordo com o fim ao qual ele se destina. E porque as pessoas não entendem isso, elas focam completamente na aparência, como eu acabei de explicar. Então, qual o problema disso? Quando alguém percebe que está com um problema de masculinidade, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar quais são os atos próprios do homem e como é que eu aprendo, como é que eu me torno bom nesses atos. Por exemplo, quais são os atos bons próprios do homem? Os atos de virtude. Coragem é uma virtude, só é um ato de coragem quando é uma virtude. A valentia, a força, a ira, o sair por aí brigando com os outros, isso não é coragem. Só vai ser coragem quando isso estiver adequado à finalidade boa, uma finalidade nobre, defender uma pessoa mais fraca, defender um membro da minha família, ou talvez até mesmo simplesmente me defender de uma agressão injusta. Então isso é um ato de coragem. Então, as pessoas procuram como então
ser um homem virtuoso, como ser um homem prudente, como ser um homem racional, como controlar os meus apetites, né? Como ser um homem bom, generoso, enfim. Como ser um homem virtuoso, né? A própria palavra virtude vem de vir, que significa homem. Então está absolutamente conectado com esse sentido de hombridade, de masculinidade. Não é isso que eles vão procurar. Eles vão procurar como é que eu me visto para parecer mais masculino. Como é que um homem masculino deveria se sentar? Como é que um homem masculino, qual deveria ser a entonação de voz de um homem mais masculino? Como eu devo cortar o cabelo para parecer um homem mais masculino? Quantos centímetros de braço um homem precisa ter para ser masculino? E assim por diante. Que tipo de suplemento eu devo tomar para ser mais masculino? Que tipo de arte marcial me torna mais masculino? E assim por diante. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não entenderam qual é a essência da masculinidade. A essência da masculinidade eu acabei de explicar. É a virtude, agir conforme a razão, né? Eles focam nos acidentes, na aparência. O que me desculpem, é próprio do homem ou da pessoa vaidosa. O vaidoso ele não quer ser, o vaidoso ele quer parecer, né? É um desvio da nossa razão onde a gente foca completamente na aparência das coisas e esquece a substância das coisas. Porque se nós observássemos a substância das coisas, nós entenderíamos que para ser um homem, muito masculino, não faz diferença quanto você tem de altura. Não faz diferença quantos centímetros você tem de braço. Não faz diferença o seu corte de cabelo. Se bem é claro que um homem virtuoso não vai cortar o cabelo de qualquer forma. É óbvio que um homem virtuoso não vai andar por aí com um brinquinho na orelha. É óbvio que um homem virtuoso não vai vestir certas roupas, porque justamente a virtude, entra aí também a virtude da modéstia, como que o homem deve parecer. Ele vai fazer tudo segundo a razão. E agir segundo a razão, é claro, é como eu acabei de falar, como é o corpo do homem. Nós devemos nos comportar de maneira adequada ao corpo do homem. Então, basicamente, deixe você ser aquilo que você nasceu para ser, né? E busque fazer atos nobres, atos bons. Você fazendo atos bons, automaticamente o seu comportamento vai ser um comportamento masculino, tá? Isso aqui a experiência mostra de maneira muito simples. Por exemplo, todos os nossos hábitos, todos os atos que nós realizamos, eles influenciam no nosso corpo e na maneira de agir, né? Então, quem, por exemplo, já trabalhou... Eu vou dizer aqui, vou compartilhar com vocês uma experiência minha, tá? Eu já trabalhei tanto no campo, na roça, com agricultura, quanto eu já realizei trabalho intelectual. E eu sei o quanto isso modifica o nosso corpo. Porque quando você está lá trabalhando na roça, pegando na enxada, debaixo do sol, você está ali justamente tomando sol na cara, você está com um mosquito te mordendo, né? Você está o tempo todo com a cara assim, ó, do jeito que eu estou agora, franzida, o seu corpo está sempre, né, seus músculos estão sempre realizando atividades duras e tudo. Então isso traz para você um comportamento todo mais duro, mais grosso, né? Por conta da atividade que você realiza todos os dias. Se você já trabalha, por exemplo, no escritório, você não pega sol, você está o dia todo com o semblante mais relaxado, isso aí vai modificar todas as suas expressões, você realiza só trabalhos leves, então sempre com o corpo relaxado, e isso faz com que você tenha atos mais leves, mais suaves e tudo mais, porque por conta justamente do tipo de atitude, de atividade que você realiza. Então, se você está acostumado a realizar atos de virtude, isso vai influenciar no seu comportamento. É natural, a maneira que você raciocina, tudo isso influencia na maneira com que você vai se expressar depois, né? A maneira com que eu falo aqui tem tudo a ver com os movimentos interiores que acontecem aqui dentro, né? E de vez em quando eu falo, e quando eu falo, isso demonstra aquilo que acontece aqui dentro, né? Aquilo que acontece no meu coração, que acontece na minha mente. Então, se você procurar realizar atos de virtude, pode ter certeza, você vai ter um comportamento masculino, não tem como ser diferente, né? E se você realizar atos viciosos, fica perdendo tempo no videogame, fica assistindo besteira na internet, fica só comendo bobagem, buscando sempre o prazer, você vira o quê? Um molenga, interiormente você é um molenga, você é um fracote, você perde o tempo todo para os seus próprios instintos, para os seus próprios desejos, você não se controla. Então, você é fraco. Mesmo que você tenha 50, 60, 70 centímetros de braço, não importa. Não importa o quanto você vai na academia porque você gosta de ficar tirando foto, mostrando para os outros depois.
a finalidade do seu ato influi completamente no seu comportamento depois, né? Então, realizar atos de virtude é isso que faz uma pessoa se tornar realmente masculina. E todo homem que é homem de verdade não está se lixando para como ele parece, para o que os outros pensam dele quando olham para ele, se ele parece um homem de verdade ou não. Ele não se importa com isso, ele se importa só o que eu devo fazer, o que eu devo realizar, qual é o bem que eu vou buscar, qual é o próximo bem que eu vou fazer agora, né? Qual é a próxima virtude que eu vou praticar, qual é o próximo defeito que eu vou combater. É isso que um homem de verdade se preocupa. Não é com, como que, será que eles estão me achando masculino ou não? Será que eu pareço masculino ou não? Como que eu devo me vestir para parecer masculino? Isso é bobagem, isso é perda de tempo, né? Então, eu fiz esse vídeo aqui justamente para ajudar vocês, né, para ajudar vocês que me acompanham, os meus alunos, para que entendam esse assunto, que eu sei que aflige muitas pessoas, sobretudo os jovens hoje em dia, porque eles não tiveram educação, não tiveram preparo, não tiveram, assim, falta tudo, né? Falta tudo, o dedo na câmera aqui, falta tudo. Então, existe dificuldade com relação a tudo. E eu sei que isso dói lá no ego, eu sei que isso rebaixa a autoestima de vocês. Eu sei que às vezes você está assim, num momento muito difícil da vida, não consegue realizar nada e aí começa a olhar para quais são os problemas. E aí você percebeu que tem esse problema, olha, poxa, eu sou meio frouxo, né? Eu sou meio molenga, eu não transmito respeito para as pessoas e tal, mas não cometa o erro de achar, de acreditar que você não transmite confiança para as pessoas porque você não parece uma pessoa confiante. Não é por isso. Você não transmite confiança para as pessoas porque você não desenvolveu as virtudes como deveria, entende? Você não age no seu dia a dia como deveria. Você não busca o que deveria. Esse é o seu problema. Essa é a sua dificuldade. Essa é a sua fraqueza. E é isso que você deve buscar. Senão você vai cometer um grave erro de erigir um ídolo, né? Aí as pessoas ficam lá todas olhando foto de homem musculoso, né? Chegam até o cúmulo, você vai ver o wallpaper do computador do cara, é um homem sem camisa, musculoso, e ele está fazendo isso buscando ser mais masculino. Então olha o ponto ridículo que chega, né? Então não caiam nessa furada de buscar as aparências, tá? Buscar as aparências só vão tornar você muito pior. E não é porque você é capaz de gritar com os outros, não é porque você é capaz de bater nas outras pessoas que isso faz de você mais homem. Não faz, não faz. Porque ser homem não é ter força, ter ou deixar de ter força. Ser homem, como que eu falei, não é ter tantos centímetros de braço, ou ter a barba desse jeito, ou a cara que assusta, ou não assusta. Ser homem não tem nada a ver com isso. Ser homem significa ter autocontrole, ter domínio de si mesmo e realizar atos nobres, realizar atos de virtude. E isso você pode fazer independente das características físicas que você tem, né? Principalmente porque os maiores atos, talvez não os maiores, mas aqueles que nós podemos realizar a todo momento, são justamente os atos de combater a nós mesmos, de combater as nossas fraquezas, de combater as nossas más inclinações, a nossa soberba, a nossa vaidade e assim por diante. Então, aí é o campo vasto para nós exercitarmos as nossas virtudes, para nos tornarmos homem de verdade, segundo nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos, e não ficar buscando simplesmente aparências, porque se você fizer isso, você está indo pelo caminho errado, você vai se dar muito mal e de masculino mesmo você não vai ter coisa nenhuma, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Eu convido para vocês participarem do meu curso de filosofia. Você pode acompanhar ele gratuitamente aqui no YouTube, tá? Toda quinta-feira às 8h30. Nós estamos seguindo agora o método filosófico para você aprender a fazer as distinções corretas, aprender a terminologia correta para entender os processos pelos quais a mente humana funciona, para entender qual é a técnica que nós podemos utilizar para conhecer a verdade e distinguir o erro, tá bom? Então é isso. Você está convidado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.